é que muita gente trabalha em coisas que elas não gostam, né? Então, realmente é difícil de você encontrar um propósito em algo que não te dá prazer. Um dos grandes segredos pra mim de gostar de trabalhar, de sentir prazer nisso, de fazer sábado e domingo sem reclamar, é quando você encontra um propósito no que você está fazendo. E esse propósito, ele vem muito em conexão com você alinhar suas paixões e você entender como que você pode monetizar isso. Por exemplo, a minha paixão é o inglês. Eu sou apaixonado pelo conhecimento, pela transformação, pelas oportunidades que ele nos traz. E com isso, eu adotei uma forma de monetizar essa minha paixão. Então eu comecei a dar aulas de inglês, eu criei o meu curso, hoje eu sou destaque e referência no nicho de idiomas no Brasil, simplesmente porque eu uni algo que eu gosto, entendi como eu podia monetizar isso, e eu juntei a minha paixão com o meu propósito, que é passar o conhecimento para as pessoas, né? Então, quando a gente fala de propósito, às vezes pode soar um pouco difícil de você que está aí do outro lado entender e encontrar o seu, né? Putz, mas como é que eu sei o meu propósito? Como é que eu vou entender? Eu não sei o que eu faço, eu gosto de tanta coisa, mas eu gosto disso, mas eu gosto daquilo. E o seu propósito, basicamente, é quando você tem uma missão para ajudar o próximo, né? Então, às vezes, sei lá, o propósito da Apple é entregar um produto de boa qualidade, rápido, eficiente, bonito, que faça com que a pessoa tenha um status social. Então esse é o propósito da Apple. É simples, não precisa ser nada mirabolante. Meu propósito é mudar e curar a fome do mundo. Não, calma, fica tranquilo, relaxa. Sem pressão, né? Por exemplo, o meu propósito é ensinar o máximo de pessoas possíveis inglês, porque 95% do Brasil não fala inglês. Então quando eu entendi isso, quando eu vi essa realidade, eu falei, cara, eu amo ensinar inglês, eu amo ver as pessoas aprendendo inglês, eu amo o que o inglês me traz e eu quero que mais pessoas tenham esse acesso tão positivo de informações ricas, de informações valiosas, de networkings que pode mudar a sua vida, de fazer amizades ao redor do mundo. Enfim, eu queria que mais pessoas começassem a sentir essas coisas boas que eu sinto. E isso se tornou o meu propósito. Ensinar inglês, aprender cada vez mais como que eu posso ser mais didático, mais explicativo, e entender que as pessoas entendam esse idioma com maior facilidade, entender quais são as objeções. E aí você vai entrando no seu propósito de uma forma gostosa, prazerosa. Porque, por exemplo, se eu quero ensinar e eu quero que a pessoa aprenda com o máximo de eficiência possível, para mim é prazeroso estudar sobre processos de estudo. Então toda a pesquisa que eu fiz para montar o meu curso, estudos de Harvard, Dr. Howard Gardner, psicólogo de Harvard, de Yale, um monte de outras universidades americanas que tem fonte de dados e pesquisas científicas comprovadas de anos com muitas validações, isso se tornou prazeroso para mim, ir atrás dessas informações. Por quê? Porque eu estava me alimentando de coisas positivas e de coisas que eu sabia que eu ia aplicar pro próximo e que isso ia ter um resultado muito bom para ele também. Então, esse é o primeiro grande truque para que você tenha prazer no seu trabalho. Se hoje você depende do seu trabalho apenas para ganhar dinheiro e sobreviver, ok, siga nele. Não tô falando para você, pelo amor de Deus, vou pedir demissão amanhã e vou seguir meu propósito. Então, não, calma. Você tem que alinhar tudo até que o seu propósito consiga estar pagando os seus boletos, né? Porque senão você vai estar dando literalmente um tiro no pé. Você vai estar trocando o certo pelo duvidoso. Não adianta também ter só amor se você não está fazendo com que aquilo te dê dinheiro, né? Então você tem que entender como que você pode monetizar e ganhar dinheiro através do conhecimento que você tem, do que você gosta de fazer. Então, sei lá, você gosta de artesanato, cara. Não adianta você sair do seu trabalho para vender artesanato na sua vizinhança, não. Vai estruturando enquanto você trabalha, sei lá, de porteiro. Vamos, coisas bem distantes, né? Um porteiro gostar de artesanato. Vamos supor que o porteiro... Exemplo bem melhor, né? Então o porteiro faz todo final de semana pizza pra família dele. A família dele adora a pizza dele. Começou a bombar, ele tá fazendo pizza todo final de semana pra família. Os amigos dele começaram a comer pizza. Ele começou a gostar de como elogiam a pizza dele. Ele começou a perceber de que a pizza dele levava alegria pra quem comia. A pessoa comia com felicidade, elogiava. Isso dava um sentimento bom pra pessoa.
E ele entendeu que esse era o propósito dele, fazer boas pizzas. Fazer pizzas que levem alegria. Ó, não é só uma pizza. É uma pizza que leva alegria, uma pizza que leva um conforto. É igual a Coca-Cola. Coca-Cola não é só um líquido gasoso preto. Não, a Coca-Cola é um momento em família, é o almoço de domingo, né? Então, esse é o propósito da Coca-Cola. E aí, esse porteiro entendeu que fazer pizzas é o propósito dele. Ele não vai pedir demissão do trabalho dele simplesmente para começar a fazer em massa e tentar vender uma outra. Não, ele vai esquematizar tudo isso. Ele vai fazer uns testes, vai vender uma ou outra ali no avulso, vai fazer uma validação desse processo de como que ele pode monetizar isso que ele gosta. Aí sim ele pode fazer uma transição mais segura, né? Claro que tem que estudar toda a questão disso, ter reservas de emergência antes de você dar um passo do CLT para você empreender em algo que você queira, mas... Enfim, aqui já entra em outro assunto, né? Que se vocês quiserem, deixa aqui embaixo que eu falo sobre como fazer esse processo de uma maneira segura, eficiente, pois foi como eu fiz, né? Eu trabalhava numa empresa grande, com a seleção brasileira, ganhava 7 mil reais por mês e fiz a minha transição de carreira para seguir o meu propósito ensinando inglês na internet. Mas eu fiz isso de uma forma segura, no momento em que eu já estava ganhando 3 vezes mais pela internet. Então, você tem que estruturar e amarrar muito bem todas as pontas. E, cara, isso é cansativo. E eu vou te falar uma coisa, ninguém vai fazer isso por você, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal sobre como sair da zona de conforto mudou não só a minha vida, mas a vida dos meus alunos, da minha família, dos meus amigos, de quem tá ao meu redor, de quem me assiste. Então, saia da sua zona de conforto, faça isso por você, porque lá na frente você vai colher os frutos, né? Você tem que entender que tudo na vida é uma plantação. Então, se você quer viver do seu propósito, você tem que começar a plantar ele hoje, para que você tenha a colheita dele lá na frente. E dessa forma, você vai encontrando prazer ali no seu processo de construção do seu propósito. Você vai realinhando todas as suas ideias. Você vai percebendo o progresso que você está tendo, isso vai te mantendo motivado, vai te liberando dopamina para que você faça cada vez mais, e que você vai percebendo que você está chegando cada vez mais no que você, sei lá, idealizou na sua cabeça para que o seu propósito funcione. E para que você não perca o ritmo disso, você tem que entender exatamente esse processo de não é simplesmente a motivação que vai te fazer chegar em algum lugar, né? Até mesmo porque você ama, você precisa ter disciplina. Por exemplo, eu amo ensinar inglês, mas eu preciso ter disciplina de entrar nas aulas, de cuidar dos alunos, de gravar vídeos para as redes sociais. Então, existem processos que você tem que entender que ele é contínuo, né? Que ele não é fez, acabou. Não, ele é contínuo e que você não precisa ter uma grande intensidade, sei lá, em uma semana. Você pode dividir essa uma semana em 3 semanas, fazendo um pouquinho por dia, porque de qualquer forma o seu tempo vai passar, você não precisa se pressionar, ninguém tá te colocando pressa, ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça e falando pra você cumprir as coisas rápido. Então controla a tua ansiedade para que você faça as coisas com continuidade, porque às vezes a ansiedade ela te leva a iniciar algo com um grande pico de motivação, só que a ansiedade passa e a motivação também passa, então chega um momento que a ansiedade passou, esse pico de motivação cai, você já não tem mais porquê na sua cabeça de continuar e você desiste de algum processo na sua vida. E isso, o que faz as pessoas terem resultado das que não têm resultado é simplesmente continuar. Tá difícil, tem obstáculos, tem problemas, tudo é resolvível. Você passa por cima de qualquer pedra. Não tem nenhuma pedra na vida que vai te paralisar. Então, se você encontrou a primeira pedra, desistiu, mudou o destino, mudou a rota, você nunca vai chegar lá no objetivo final. Mas se você aprende a passar por cima daquela pedra, entende a continuidade, que vão vir outras pedras para você passar por cima também, cara, não tem como você não chegar no objetivo final. E quando eu falo em trabalhar com propósito, eu falo sobre o prazer em você criar alguma coisa sua, sabe? Porque quando você trabalha num projeto próprio, isso te dá liberdade, isso te dá satisfação, isso te dá autonomia, você consegue aplicar as suas ideias, desenvolver as suas ideias, e ao mesmo tempo em que isso pode ser extremamente positivo, isso pode ser extremamente negativo, porque enquanto tá tudo dando certo, beleza, você é o Superman ou a Supergirl, mas se dá errado, aí também o peso é todo nas suas costas, né? Então, por exemplo, quando você tem uma empresa, um projeto que já tomou uma forma maior, você tem equipes para pagar e tudo mais, a responsabilidade é algo que pode te tirar o sono da noite, né? Eu sou prova viva disso. Porém,
é muito prazeroso também você viver os frutos disso, né? Então são 2 pesos e 2 medidas. Tudo na vida é difícil, então você escolhe o seu difícil, né? Então, por exemplo, ser obeso é difícil, emagrecer também é difícil. O que é que você vai escolher, né? Trabalhar no CLT e ser infeliz é difícil, viver o propósito e construir algum negócio, algum projeto também é difícil. Mas o que é que você vai escolher, né? Então você escolhe o seu difícil na vida. Mas quando você trabalha com o seu propósito, você encontra satisfação no progresso. E aí a gente entra num outro problema de quando você tá ali no seu propósito e tá fazendo algo que você ama. Que é basicamente você encontrar o equilíbrio entre prazer e trabalho, né? Porque quando você sente prazer no trabalho, você acaba não tendo limitação de horário e isso te leva a vários esgotamentos. Esgotamento mental, esgotamento físico, esgotamento social. Então, para que você não perca todo esse entusiasmo, você tem que também desenvolver uma rotina saudável para você. Então, por exemplo, tudo isso que eu tô falando para você é basicamente o que eu vivo na minha vida. Então, hoje eu faço os meus horários. Eu não tenho um chefe que me manda acordar às 6 da manhã para estar às 7 horas da manhã no escritório. Não, eu não tenho isso. Mas eu sei que eu tenho que ter a disciplina de acordar às 6 da manhã para 7 da manhã fazer alguma atividade da minha vida, né? Então, é uma linha muito tênue que no início pode ser extremamente desafiador de você colocar isso como hábito na sua vida, mas o nosso cérebro leva 21 dias para construir um novo hábito. Então, se você repete isso por um mês, depois do primeiro mês, vai ser muito mais fácil e mais rápido também de você aplicar, porque o seu cérebro já vai estar acostumado com aquele novo processo, com aquela nova rotina que você foi construindo. Uma outra dica que eu posso dar para você e que eu fui adotando na minha vida é que não adianta, você tem que estar sempre sendo desafiado. Você tem que se apaixonar por desafios. Porque quando você se apaixona por desafios, você entende que as pedras não te param, elas te fortalecem, né? Você entende que os erros não são paralisadores, eles são catapultas para que você aprenda e melhore e acerte. Então você vai mudando todo o seu mindset. Eu tenho um vídeo aqui, né, no meu canal que eu falo como eu tive uma mudança de mentalidade para aprender inglês e como isso influenciou em basicamente tudo da minha vida. Porque você começa a abraçar esses desafios como novas oportunidades, como novas estruturas, como novas melhorias que você pode fazer, como que você pode melhorar, né? E aí a gente, nessa questão de melhoria, de você estar sempre entendendo que os erros, eles te fazem acertar, a gente entra ali muito na conexão do seu propósito, né? Então não adianta você fazer o que você acha que vai dar certo. Às vezes eu acho que o inglês ele pode ser melhor absorvido dessa forma, só que os meus alunos me mostram que dessa forma aqui é melhor para eles, né? Então você tem que entender que o seu propósito, ele está conectado com estar de fato ajudando as outras pessoas. Então você tem que estar sendo útil, você tem que estar sendo eficiente, né? Você tem que estar resolvendo um problema. Se você não resolve um problema, não adianta. Você não vai ter utilidade e provavelmente você não vai ter venda no seu negócio. E se você quer viver de propósito, quer criar o seu negócio, você tem que entender que a base de todo negócio é vender. Se o negócio não vende, não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, não tem continuidade. A próxima dica que eu posso te dar é que quando muita gente vai trabalhar com um propósito, começa a trabalhar em casa. Então, tenta criar um ambiente que seja favorável para você. Um ambiente organizado, um ambiente limpo, um ambiente clean, minimalista, se você gosta ou não, sei lá. Mas que não seja muito perturbador e nem polua visualmente, auditivamente a sua mente. Por quê? Porque quando você tem um espaço físico que te traz esse bem-estar, isso faz com que a sua criatividade, com que a sua motivação, com que a sua vontade, né, a sua mente processe muito melhor e você tem rotinas muito mais produtivas. Então, por exemplo, se você vai começar o seu propósito trabalhando em casa, vamos supor que você também queira ensinar inglês, você também adora e tudo mais, você quer aprender inglês, vai entrar no meu curso, que o link tá aqui na bio para você aprender e depois ensinar. E vamos supor que você vai fazer isso de casa, né? Aí, cara, se em casa você tem a sua mãe, que fica com a televisão alta, o seu cachorro, que fica latindo, o vizinho que tá fazendo obra, o carro que passa buzinando toda hora na rua,
isso tudo vai impactar o seu processo criativo e vai te fazer avançar, de ter inovações, de melhorar o seu projeto, né? De melhorar a sua entrega do seu propósito. Então essa parte de você ter um ambiente favorável para o seu crescimento também é fundamental para que o seu propósito seja continuado, tá? Uma outra dica também que foi assim fundamental para mim e também é muito complexa, é extremamente complexa, que é você é dono dos seus horários, né? Então, quando você manda nos seus horários, você acaba naturalmente se flexibilizando um pouco. E aí, quando você flexibiliza um pouco, isso te dá margem para mais aberturas de flexibilidades. Então, você escolhe não trabalhar na sexta-feira, você escolhe parar mais cedo na segunda-feira, e isso tudo vai impactando no seu processo produtivo. Então, você tem que entender que, sim, é muito satisfatório você definir a sua rotina, seus horários ali, as regras do seu dia, mas que isso exige que você tenha muito comprometimento para além de você. Porque, por exemplo, quando o nosso cérebro se compromete com algo para nós mesmos, a possibilidade de nós mesmos desistirmos é muito grande. Mas quando a gente assume um compromisso com o outro, naturalmente você vai cumprir aquele compromisso com muito mais certeza, entendeu? A probabilidade de você furar o compromisso que você fez com o outro é muito menor, digamos assim. Exemplos práticos, né? Quantas vezes você já começou uma dieta e você não conseguiu terminar ela? Quantas vezes você já começou um exercício e você parou em um mês depois? Por quê? Porque se você se compromete sozinho, você acaba não tendo esse estímulo coletivo. Ser humano é coletivo, então a gente precisa estar em coletividade. E os compromissos coletivos fazem com que a gente vá nos compromissos. Então, por exemplo, se você não conseguiu fazer uma dieta sozinho, mas você chamou a sua amiga para ir para academia, a sua amiga indo pra academia vai fazer com que você vá pra academia porque ela vai estar lá te esperando. Olha que interessante, né? Mas se você se compromete com você mesmo aí sozinho pra academia, você vai acordar no sábado de manhã e vai falar assim, hoje eu não vou não. Hoje eu mereço, vou comer um churrasco, hoje não sei o quê. Então olha como isso já atrapalhou o seu processo produtivo, né? Então você precisa entender. Cara, disciplina foi literalmente o que mudou a minha vida. Essa mudança de mentalidade de que você tem que ter disciplina para fazer as coisas é o que vai te fazer chegar em qualquer resultado que você almeja na sua vida. A última dica que eu posso dar para você é que você entenda que esse processo é uma jornada da sua vida, né? Entenda que isso é algo que você escolheu para você dar continuidade. Então isso tem que ser muito prazeroso. Então começa a celebrar esse progresso que você vai tendo, não só no seu campo profissional, mas também no seu campo pessoal, né? Porque toda empresa ali, todo propósito, ele é organizado por pessoas, por CPF. Todo CNPJ precisa ter um CPF forte. Então, quando você vai celebrando esse progresso para você, para o seu propósito, as coisas vão se alinhando muito mais e você tem uma capacidade produtiva muito maior. Afinal, os resultados dependem de você. Então, reconheça, valoriza esse caminho que você está percorrendo, né? Porque essa jornada é extremamente prazerosa e eu tenho certeza que você vai se encontrar. Não espere o momento perfeito, não espere ter o computador perfeito, a luz perfeita, o celular perfeito, a internet perfeita, o lugar perfeito. Não espere, porque com o que você tem hoje é o que vai te permitir entrar em ação para que você se desenvolva, vá crescendo e vá tendo os recursos que você acha que seja ideal. Porque o ideal, ele não existe, né? Eu gosto muito de falar isso para meus alunos. Meus alunos falam assim, quero meu inglês fluente. O ideal seria eu chegar lá em tal país e conseguir me comunicar. O ideal seria eu, ir na entrevista de emprego e conseguir me apresentar. Não existe ideal. Você vai estar sempre em busca do ideal. Ele se atualiza, porque quando você chega nele, ele já não é mais suficiente. Você busca outro ideal, né? Então não espera o tempo passar, você ter as coisas ideais para começar o seu projeto. Comece hoje com o que você tem. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu tô postando muito conteúdo legal como esse. Que eu tenho certeza que, assim como mudou a minha vida, pode mudar um pouquinho aí a sua, né? Nem que seja 1% melhor, mas o segredo é esse, ser 1% melhor todos os dias. A gente se vê no próximo vídeo.